Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje a gente vai fazer uma análise aqui do 12400F, tá? A gente vai ver aqui todos os testes que foram feitos em 11 jogos, em 3 resoluções e comparando ele com diversos processadores da Intel de décima, os Ryzen 1000, 2000, 3000 e 5000. Bastante benchmark, bastante testes aqui que a gente fez para vocês. Mas antes de começar este vídeo do 12400F, eu preciso muito comentar um pouco para vocês sobre algumas dúvidas pertinentes que apareceram no review do 12100F, né, do Core i3, que apareceu, que foi alguns dias atrás aqui no canal, né? E teve algumas dúvidas ali bem pertinentes, bem interessantes. Muito obrigado a todos vocês que olham os vídeos, que deixam like e também que deixam os comentários, né? A primeira dúvida foi, cara, por que vocês testaram com DDR5? Isso é vocês criticando a Intel, porque a Intel lançou DDR5 e DDR5 é muito caro e vocês tinham que ter testado com DDR4. Cara, olha só, a gente teve que comprar todos esses hardwares, tá? A gente não ganhou, a gente não foi abençoado pela bênção divina aí para receber esses hardwares. E, querendo ou não, a Intel, no caso vocês ainda não saibam, essa Intel 12ª geração, para testar DDR4 contra DDR5, precisa ter duas placas-mães, tá? A mesma placa-mãe ela não suporta. DDR5 é um pente de memória um pouco diferente, tem a entradinha ali diferente, tem um controlador diferente, é bem diferente as coisas, tá? E os DDR5 são 4800 MHz, enquanto o DDR4, que é compatível com a 12ª geração da Intel, é 3200 MHz, tá? Então tá chegando a próxima placa-mãe aí, e também tá chegando agora nos próximos dias o 12700F, que eu também comprei, deve estar chegando aí nos próximos dias, e eu vou repetir esse vídeo ainda com o Core i7, aí depois nós vamos para as capturas de tela, aí depois nós vamos DDR4 contra DDR5, porque agora, não sei se você sabe, mas o 12400F eu já fiz os testes dele, não apenas em uma placa de vídeo, mas eu fiz em 8 placas de vídeo e tal, então foram bastante horas de testes antes de fazer isso aqui para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos partir diretamente aqui para os gráficos, tá? Vocês já estão vendo o gráfico aí na tela. O 12400F, ele fica sim acima do que o 5600X. Lembrando que o 5600X aqui, né, todos os outros processadores que não são de 12ª geração da Intel, são testadas com apenas 16 GB de memória. Somente o 12100F que está aqui e o 12400F são os processadores que são testados aí com 32 GB, dois pentes de 16, e isso também influencia no desempenho numa 3080 em Full HD, tá? Mas vocês estão olhando aqui, a gente conseguiu extrair aqui então do 5600X, que era o melhor processador que a gente tinha até agora para fazer os nossos testes, saiu de 184 frames para 195, a gente ganhou aqui 11 frames de desempenho. Vou comentar também o custo por frame, mas é interessante a gente olhar aqui. Eu gosto muito desses gráficos que tem agora, toda essa escadinha. A gente está trabalhando aqui para melhorar esses gráficos ainda mais, talvez mudar alguma questão de cor, fonte, sei lá, não sei, tá? Mas deixem o feedback aí. Mas aqui tá toda a escadinha de evolução, tanto dos processadores da AMD quanto dos processadores da Intel. Notem que a gente não tem 11ª geração da Intel, porque foi um desperdício de areia aquela geração, mas tá aí, tudo certinho, tá? Vamos colocar aqui, vamos marcar aqui em 2K esses mesmos testes, e mesmo em 2K, na resolução 2560 por 1440, o 12400F se mantém acima aí com 6 frames a mais do que o 5600X, que era até então o melhor processador que a gente tinha testado até o momento, tá? Em 4K, provavelmente, em 4K aqui, provavelmente a gente vai ver aqui que vai ficar tudo praticamente a mesma coisa, e é o que nós já tínhamos falado, né? Um patch técnico aqui na média dos frames, talvez aqui na 1% low, um frame de diferença, mas aqui, entre os melhores processadores aqui em 4K, a gente tem aqui um custo, a gente tem aqui uma média de frames muito próximas, né? A gente tem uma média de frames aqui muito próximas, obviamente que em momento algum significa que a Chipyard está recomendando você comprar um processador de entrada para colocar em 4K, uma RTX 3080, que é a placa que foi testada aqui, não é uma placa para te botar como processador de entrada, mas a gente faz esses testes para termos didáticos, tá? Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso, por que vocês estão recomendando um Core i3 ou algo do tipo. Eu falei, não tô recomendando, cara. Isso aqui é um teste didático, vocês podem ver os testes e depois tirar sua própria conclusão do que cabe dentro do seu bolso, tá? Uma outra coisa que o pessoal questionou a gente foi, por que vocês falaram que não iam vender esses processadores e agora vocês estão fazendo testes com eles? Isso é hipocrisia, hipocritec. E eu falei, calma, meus queridos, testar
e vender são duas coisas um pouquinho diferentes. E se você não sabe qual é a diferença entre testar e vender, eu recomendo que você jogue no Google aí, cara, que provavelmente você vai achar alguma explicação entre a diferença desses dois termos, tá? Mas vamos embora aqui. Eu fiz também aqui a tabela de benefício de custo por frame. Nós temos aqui toda aquela tabela anterior. Eu marquei aqui em amarelo, né? A cor queima zóio no YouTube. Marquei aqui o 12400F Full HD, 195 frames, e o custo por frame foi de R$ 20,41. Lembrando que eu peguei aqui o valor do processador mais o kit de memória DDR5 e dividi pela média de frames, né? Olha uma coisa interessante que alguns de vocês talvez não vão prestar atenção nisso, é que entre o 12 e 100 entre o i3 12 e 100F e o i5 12400F, nós temos aqui uma diferença de praticamente 20 frames, né? São 20 frames a mais que você extrai aqui numa 3080 em Full HD, colocando um 12400F, e aí o custo por frame, né, o custo-benefício, o custo por frame deles acaba se tornando algo, acaba se até quase se equivalendo, chegando muito próximos de um do outro, porque você está gastando mais, obviamente, no processador, mas você está ganhando ali 20 frames a mais. Isso são coisas que nós aqui sempre recomendamos vocês fazerem. Gastar mais dinheiro para ganhar mais desempenho? Show, recomendado. Agora, gastar mais dinheiro para não ganhar mais desempenho entra naquela questão daquela curva da imbecilidade que nós falamos, onde você começa a gastar mais dinheiro e não ganhar um desempenho proporcional àquilo que você está gastando, tá? Então é bem interessante a gente ver aqui, né, que o melhor processador que nós tínhamos antes dos testes era o 5600X, e agora ele foi aqui, ele foi ultrapassado pelo 12400F, e a minha dúvida é a seguinte: será que com o 12700F, que eu ainda não tenho, então eu não posso nem passar spoiler para vocês, será que com o 12700F a gente vai ver um aumento significativo de performance? Eu gostaria muito que vocês falassem nos comentários aí o seguinte: se do i3, do 12100F pro 12400F, a gente ganhou cerca de 20 frames, quantos frames a gente vai ganhar do 12400F pro 12700F? Será que a gente ganha 20 frames? Será que a gente vai ganhar 20 frames de desempenho? Lembrando também que eu preciso deixar extremamente claro para vocês é que a gente vai voltar com esses testes também depois com memórias DDR4. Aí eu quero fazer aquelas capturas de tela de DDR4 contra DDR5, a gente comentar o custo por frame, mas eu já vou deixar alguns spoilers aqui para vocês, tá, pessoal? Que o quê? Com a 3080, a gente já tem testes do passado mostrando isso, que é o quê? Com a 3080, se a gente botar 32 GB de memória contra 16 GB de memória, 32 GB de memória acaba extraindo um pouquinho mais de desempenho. Então a gente tem não apenas a diferença de ser DDR4 para DDR5, que dá um pouquinho de desempenho de performance, mas também a qualidade, a quantidade de memória. Isso também acaba dando um caldinho a mais de desempenho. Então nós vamos fazer o teste DDR4 com 32, DDR4 com 16 talvez, e esse DDR5 com 32, que é o que vocês estão vendo aqui nos Intel de 12ª geração. Esses dois aqui foram feitos, né, o i5 e o i3 e o i5 foram feitos aqui com 32 GB de memória, 2 pentes de 16 4800 MHz, conforme a bancada, conforme o vídeo da bancada que nós fizemos antes, tá? Mas eu fiquei muito contente com o resultado do 12400F. Obviamente o custo por frame deles não é interessante, o custo-benefício não me parece interessante, porque obviamente, como muitos de vocês levantaram a questão no último vídeo, a gente obviamente precisa também tirar a conclusão de que tu precisa comprar uma placa-mãe mais cara para colocar esse bonequinho aqui também. Se você for colocar uma Z690, se você for colocar uma B660, sei lá, DDR5, cara, pô, são placas-mães extremamente caras. Então, a gente vai fazer algumas outras análises disso num futuro próximo, tá? Desculpa se não tem captura de tela agora, me desculpe, mas eu estou realmente preso em fazer as 8 placas de vídeo com cada um desses processadores para fazer mais guias desses no futuro. Nas próximas semanas vocês vão acabar vendo diversos e diversos testes aqui, e eu quero desmistificar se a 12ª geração da Intel vai ser interessante ou não, né? E a Chipart vai vender a 12ª geração da Intel? Nada tá claro ainda, né? A princípio não, mas o que eu posso dizer para vocês é que, como aconteceu já no passado diversas vezes, eu posso dar o exemplo mais recente, que foi nos Ryzen 2000. A Chipart não começou vendendo o Ryzen 2000 por uma série de questões de custo-benefício e também por compatibilidade de memória RAM com placas-mães, e a gente acabou não vendendo no lançamento os Ryzen 2000, mas a gente passou a vender o Ryzen 2000 mais pro final da vida útil, da vida dele, um pouco antes do lançamento dos Ryzen 3000. Talvez isso se repita com a Intel 12ª geração?
Talvez sim, talvez não. Infelizmente não tem como a gente saber, não tem como a gente precificar o que vai acontecer aí nos próximos dias, nos próximos meses no mercado de hardware do Brasil, que tá realmente de cabeça para baixo, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se você quiser apoiar o nosso trabalho aqui diretamente, cara, você pode comprar links da Amazon comissionados, links do AliExpress, você pode comprar seus jogos na nuvem, você pode comprar diretamente lá, a gente acaba ganhando ali alguma porcentagemzinha de volta, não custa nada mais para você, e você acaba ajudando aqui o nosso trabalho no YouTube. Obviamente, se você quiser apoiar realmente de vez, apoiar mesmo, cara, você pode virar membro aqui do canal também. Tem diversos tiers ali, e na aba comunidade tem posts exclusivos para vocês, tem a nossa comunidade no Discord com salas de spoilers, que vocês podem ver spoilers dos testes. Esse spoiler já tá lá há uns 4 ou 5 dias, eu acho. Eu tô gravando isso dia 7/2. Isso aqui já tá há quase uma semana lá na sala spoiler, o resultado do Core i5 com a 3080. Então, quer ver esses dados com acesso antecipado? Vira membro aqui do canal também, acessa o nosso Discord e nos vemos aí nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos vocês, valeu e tchau, tchau!